Glórias a Deus, abraço a todos os Bíblias, a paz do Senhor aos nossos irmãos. Estamos chegando com mais um vídeo dentro dessa temática que estamos usando, esse tema, o cuidado com as distrações. Já temos mais 2 vídeos antes desse, e você pode ir aí na lista de vídeos postados por nós, você vai ver aí esses 2 vídeos que fala sobre o cuidado com as distrações. Quando Paulo diz a Timóteo que no capítulo 2 da segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 4 e 5, quando ele diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Amém? Falamos já sobre os que militam, a convocação, quem convoca, quem são os discípulos, quem são os soldados, não é isso? E também falamos sobre o se embaraçar, o cuidado para não se embaraçar com as coisas desta vida. E dando sequência aqui, o versículo 4 diz assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem nos alistou para esta missão foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós falamos que o convite quem nos fez foi Cristo, e nós aceitamos o convite. E aceitando o convite, fomos selecionados para ser os seus discípulos, os que anunciam as boas novas de salvação. O apóstolo Pedro diz que os anjos desejaram isso, mas foi dada a nós essa honra de sermos embaixadores do Evangelho de Cristo. E se somos embaixadores, se somos aqueles que fazem parte dos que anunciam o Evangelho, não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. Qual o motivo? Para agradar aquele que nos alistou para a guerra, a fim de agradar aquele que nos alistou para a guerra. Este é o objetivo de não nos embaraçar com as coisas desta vida. Lembra que no vídeo anterior aí, a gente falamos sobre Hebreus capítulo 12, versículo de número 1 e 2, quando o escritor dos Hebreus diz para nós que devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta e não se embaraçar, olha só. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para quem? Para Jesus. Foi Ele quem nos fez o convite. Foi Ele quem convidou-nos a fazer parte desse grupo, desse exército que anunciam as boas novas de salvação. E consciente disso, não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida, mas termos a consciência que estamos ocupados em uma grande obra. Lembra do nosso irmão Neemias, quando ele soube da situação que estava a cidade de Jerusalém, os muros derrubados, as portas queimadas ao fogo, e ele pediu autorização ao rei para ir reconstruir os muros, colocar as portas ali na cidade. O rei lhe autorizou e ele foi fazer aquela obra. E quando chegou ali, contou para os que estavam com ele qual o propósito dele estar em Jerusalém. E eles começaram a fazer aquele trabalho. E 3 homens se levantaram contra: Gerson, Tobias e Sambalate. Foram opositores e sempre querendo distrair, tirar a atenção daqueles que estavam trabalhando na obra.
ao ponto que, certa feita, mandaram chamar o próprio Neemias, que tinha um assunto para tratar com ele. E Neemias mandou uma resposta clara e bem objetiva de quem sabe a missão que tem para fazer. Ele disse: olha, estou ocupado em uma grande obra, não posso ir. Não deixe nada tirar a sua atenção, não deixe nada distrair você da missão que Cristo te confiou. Barreiras surgem, adversários surgem, opositores vão surgir sempre, vai ter sempre incomodado com aquilo que você está fazendo para a obra de Deus, mas você sabe quem te alistou, você sabe quem te convocou para esse exército e você sabe da missão que tem para fazer. Então, faça e não se embarace com as coisas desta vida com o objetivo de quê? De agradar aquele que te convidou, daquele que te alistou para esta guerra. Guerra não de espada, guerra não de armas materiais, não de matar, não, mas uma guerra espiritual. Anunciar as boas novas de salvação àqueles que ainda não conhecem a salvação em Cristo. Como cristãos, confessamos e pregamos e acreditamos que só Cristo é o Salvador. Só Ele tem o poder de dar a salvação aos homens e após esta vida terrena, teremos a vida eterna com Cristo. E para isso precisamos ser os portadores desta boas novas de salvação a todos os homens. Por isso, não podemos nos embaraçar, não podemos nos enganchar, perder tempo com as coisas desta vida. Certa feita, Jesus chamou o moço para lhe seguir e ele disse: deixa eu ir sepultar o meu pai. Ele disse: deixa os mortos sepultar os seus mortos. A necessidade de não nos embaraçarmos com coisas desta vida, com negócios desta vida, é porque o tempo é curto para fazermos a obra de Deus. Então, que nós tenhamos o cuidado de agradar aquele que nos alistou para a guerra. Jesus, ele nos orienta dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus, ele mesmo dá o testemunho que diz que não fez nada que não seja aquilo que o Pai lhe ordenou fazer. É isso a maneira, o meio de agradarmos aquele que nos alistou para a guerra. Também vemos aqui no versículo de número 5, quando Paulo diz a Timóteo: e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Só receberá a coroa aquele que militar legitimamente dentro dos princípios da missão, tendo cuidado para não perder a coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, eu já dei uma olhadinha, que está escrito em Apocalipse 3:11. Olha só o que é que Jesus diz aqui. 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tem um vídeo nosso aqui no canal, você pode acessar lá, as três advertências de Cristo sobre a vigilância que ele nos manda. Vigilância, uma palavra de ordem, é o tema aí do vídeo. E você tem uma mensagem dentro desse versículo 11 aqui, tá certo? O teu cuidado, a vigilância, para não perder o seu galardão, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aqui Paulo está dizendo: ninguém é coroado, Timóteo,
se não lutar legitimamente, se não lutar dentro, se não militar dentro das normas, dentro dos princípios. Que princípios são esses? São os dados por Jesus Cristo nos seus evangelhos, nos orientando, nos ensinando como fazer a obra de Deus. Uns pregam por inveja, outros pregam por vaidade, outros pregam por interesses próprios, mas cada um dará conta a Deus. Que nós possamos nos preocupar em anunciar o Evangelho com o objetivo maior de povoar os céus, de cumprir a missão que nos está proposta, correr a carreira que nos está proposta e combater esse bom combate, como Paulo diz aqui na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, quando ele diz: combatei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É um bom combate, é um combate bom de se combater. Devemos ir até o final, acabar a carreira e sempre manter a fé. Aí ele vai dizer: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Lutar dentro da legitimidade. Para quê? Para que não sejamos desclassificados. Lembra que a gente falamos aí num vídeo anterior que Timóteo poderia estar sendo preparado pelo seu pai para ser um atleta, e Paulo diz que o exercício corporal para pouco aproveita. Falando sobre atletas, sobre disputa, nas disputas tem suas regras, tem suas normas, e o atleta que infringe essas normas, essas regras, eles são desclassificados, mesmo que ele chegue lá ao final, mas depois de alguns segundos, de alguns minutos, de algumas análises, eles são desclassificados. Quem vê aí as Olimpíadas sabe disso. Às vezes as pessoas os atletas concluem aquela prova e chegou em primeiro, chegou em segundo, terceiro, sei lá, sua classificação, e foi visto que durante o percurso, durante a prática do exercício ali, da prova, ele saiu das regras, ele não militou legitimamente, ele fraudou, ele burlou as regras e os princípios. Então ele foi desclassificado e não recebe o prêmio, que é a medalha, que é o troféu. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, na guerra, na luta espiritual não é diferente. Temos que lutar legitimamente, porque quem luta legítimo, quem bula as leis, as normas de Cristo, porque ele já nos deu o modelo disso fazer, não será coroado. E nós devemos ter cuidado para não perder a coroa. Não perder a coroa, não perder a recompensa do trabalho feito para a glória do Senhor nosso Deus. Não é isso? Só para concluir este vídeo aqui, a Bíblia fala de pelo menos 7 coroas que o cristão vencedor receberá do Senhor. Coroa da vida, Apocalipse 2:10. Coroa da justiça, 2 Timóteo 4:8. Coroa de gozo, 1 Tessalonicenses 2:20. Coroa incorruptível, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Coroa de glória, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Coroa de benignidade, Salmo 103, versículo 4. Coroa de conhecimento, Provérbios capítulo de número 11, versículo 18, 14, 18. Quer dizer, são várias recompensas que os soldados de Cristo, ao concluir a sua missão, serão condecorados, receberão no céu de glória a recompensa por todo o trabalho. Qual o cuidado que devemos ter? Não deixar que as distrações deste mundo, as distrações que o diabo apresenta, venha nos embaraçar
e fazer-nos desviar da nossa atenção de fazer a obra do Senhor, de cumprir com a missão que Ele nos deu. Ninguém que milita se embaraça com negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Amém? Deus abençoe aos nossos irmãos, aqueles que estão nos ajudando a divulgar o canal aqui no YouTube, como também no Instagram. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Nos segue aí no Instagram, @josinildo_gonçalves_oficial. Como também aqui nesse canal, você pode se inscrever, deixar o like aí e nos ajudar a chegar aos 1000 inscritos para a glória de Deus e começarmos a postar os vídeos ao vivo para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Abraço. Deus continue abençoando a família cristã sobre toda a terra.